Olá pessoal, aqui Tiago Carneiro, professor Tiago Carneiro na área de novo. Eu vim aqui gravar esse vídeo para falar com vocês que eu tenho 5 dicas para resolver e acertar qualquer questão de matemática. Fique comigo até o final, porque essas 5 dicas vão ser apresentadas aqui e eu vou reunir essas 5 dicas e a gente vai aplicar em 3 exercícios, e vocês vão sair daqui esclarecido, eu prometo a vocês. Então, fica aqui comigo, então, certo? Continue comigo e vamos voltar após a vinheta. Bom, gente, antes de falar a primeira dica, eu quero fazer um apelo para vocês. Gente, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho da notificação, dá um joinha de ok se gostar do vídeo, escreva nos comentários qualquer dúvida e sugestão. Eu tenho uma pergunta para falar para vocês. Quais são as suas dúvidas de matemática? Vocês estão conseguindo resolver os exercícios de matemática? Vocês estão tendo um estudo proveitoso para fazer o Enem? Certo? Gente, o Enem está adiado, mas ele vai ocorrer. Então, quanto mais tempo o Enem realmente vir a acontecer, melhor que vocês se preparam ainda mais. Então, aproveitem essas oportunidades para poder vocês se dar bem no Enem e adquirir uma pontuação de excelência. Gente, o canal do Deltamate não está preocupado com a quantidade de inscritos só. Claro que eu quero inscritos no meu canal, lógico, certo? Mas eu quero não só a quantidade de inscritos, mas eu quero que essas pessoas que se inscrevam no meu canal estejam gostando do conteúdo, que estejam realmente satisfazendo elas, que o meu conteúdo esteja contribuindo para o aprendizado de vocês. Então, essa vai ser a minha maior satisfação, certo? Então, gente, vamos para a primeira dica. Eu tenho 5 dicas de como você resolver e acertar qualquer questão de matemática. Fique comigo no vídeo até o final, que eu garanto a vocês que vocês não vão se arrepender. E se vocês começarem a praticar ainda hoje, depois desse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão ter um bom êxito. Então, olha só, vamos lá, primeira dica. A primeira dica, gente, é ler a questão, certo? E destacar o ponto central da questão, certo? Tiago, que diabo é isso que você está falando? Gente, a primeira coisa é você ler a questão e você verificar na questão o que a questão está pedindo, qual é o problema, qual é a ideia central do texto. Porque antigamente vocês viam muito em português, em ciências humanas, você realmente fazer a interpretação de texto, a interpretação de texto é você analisar o texto e observar o que o autor pede, e não o que você acha, é o que o autor pede. A matemática, como está sendo contextualizada, que nesses 10 anos para cá, 15 anos para cá, que a matemática ela passou por um processo de mudança muito grande. Então, desde a extinção das PCNs até a inclusão da BNCC, que a matemática ela vem para passar para o aluno a vinculação da matemática para o cotidiano, ou seja, a matemática tem que estar inserida no contexto social de cada um para facilitar o aprendizado. Então, na verdade, as questões de matemática, principalmente estilo Enem, estão vindo questões contextualizadas, questões em que você tem um texto e nesse texto está o problema, a ideia central. E essa ideia central você vai saber, justamente você vai interpretar e você vai anotar justamente você vai anotar toda a ideia que o texto está pedindo. Esse é o ponto principal de você começar a resolver uma questão de matemática. Então, qual é o ponto? Qual é a primeira dica? Leia a questão e identifique, destaque, sublinhe lá o ponto central, a ideia central do texto, certo? Vamos para a segunda dica. Analisar a questão e fazer a seguinte pergunta: qual o ramo da matemática ou assunto que essa questão, esse problema pedido está vinculado? Qual é a teoria matemática que eu utilizo nessa questão?
como eu traduzo esse meu problema para a linguagem matemática. Isso eu comentei no vídeo passado sobre questão de semiótica, que eu estou devendo a vocês, é muito interessante e é muito importante que vocês participe dessa aula, que eu vou fazer uma aula bastante organizada, com transparência, tudo muito organizado, sobre semiótica para matemática. Por quê? Eu não vou falar de semiótica, porque a semiótica é um assunto amplo, é um assunto enorme, e a semiótica ela está em todas as áreas do conhecimento, certo? Então eu vou especificar, claro que a gente está dando matemática, eu vou falar semiótica para matemática, certo? Que é a semiótica, justamente é o que? O estudo das linguagens, é o processo de signo, né? Que você vai ter o signo, você vai ter etapas de significado, o que é o significado, né? Uma imagem, o que representou a imagem em termos de significado, isso aí tudo na semiótica a gente vai detalhar, né? Você tem primeiridade, segundidade, terceiridade, isso aí você tem vários teóricos da semiótica que a gente vai colocar. Então tudo isso aí a gente vai verificar em semiótica, eu vou ficar devendo para você esse vídeo e é isso. Então assim, a segunda dica é justamente analisar a questão e você vai fazer a pergunta. Você quando for analisar a questão, você vai fazer a seguinte pergunta: qual é a teoria matemática? Qual é o ramo que eu vou aplicar nessa questão? Isso aí você vai traduzir justamente a linguagem lá, o texto em português, você vai traduzir o texto em português para a linguagem matemática. Isso aí você vai aplicar a semiótica. Isso é a aplicação da semiótica. Então você vai traduzir, você vai já é um segundo passo para resolver uma questão bem, né? É claro que você resolver uma questão, você vai ter realmente aquelas possibilidades de erros e acertos. Mas, gente, pode ter certeza, seguindo essas 5 dicas, você vai ter 70% de chance de acertar, certo? E é claro que para você, que questão, depende, cada questão é cada questão. Tem questão que você vai demorar mais tempo para poder resolver, tem questões que você vai resolver mais rápido, mas é justamente o que eu estou falando. O que eu estou falando aqui não é para você aplicar essas 5 dicas no Enem, não, até porque não tem tempo para isso. O Enem é uma coisa primordial do Enem, é a administração do tempo. Isso é quando vocês forem estudar, essas 5 dicas, quando vocês forem estudar, que você vai exercitar a sua mente, você vai ativar o seu raciocínio, porque quando você for fazer a prova do Enem, essas 5 dicas você vai aplicar no automático, de uma vez só. Você vai ter questão que você vai bater o olho e você vai saber qual é a aplicação e você vai resolver, já vai começar a desenvolver seu raciocínio. É isso aí. Mas para você que tem dificuldade em resolver questões de matemática, tem muita dificuldade em realmente de você casar os dados, de você coletar os dados e você casar esses dados e depois raciocinar de acordo com o que o texto pede, com o que a questão pede, eu lhe dou essas 5 dicas que vai ser muito útil. Eu garanto a você, fique comigo até o final que você não vai se arrepender, né? No final a gente vai ter 3 questões aí aplicadas, ou seja, eu vou aplicar essas 5 dicas nessas 3 questões e você vai observar como é tranquilo e fácil, certo? Então, segunda dica, a gente falou que é o que? Analisar a questão e vincular a questão com a teoria matemática, certo? Você vai fazer o quê? Você vai traduzir a questão para a linguagem matemática. Você vai verificar qual é o assunto da matemática que está vinculado àquela questão. Que depois de você, na primeira dica, ter destacado o ponto central, você aí, o que o texto está pedindo, você vai analisar a questão e vai ver qual é o assunto da matemática que está inserido nessa questão, certo? Então, vamos para a terceira dica, né? Você vai tentar resolver a questão, ou seja, fazendo os desenhos. Você vai botar o seu raciocínio, uma vez na segunda dica você já identificando qual é o assunto da matemática que está vinculado àquela questão, você vai fazer o teste por tentativas. O que é teste por tentativas? Você vai fazer o teste numericamente, você vai fazer justamente, vai testar numericamente possibilidades. Um exemplo,
Quando você vai ter uma questão de probabilidade. Questão de probabilidade tem questões que você vai ter que descrever o espaço amostral. Você vai ter que realmente destacar o espaço amostral, né? Então você vai fazer o quê? Você vai resolver numericamente, você vai justamente fazer, escrever, ou se não envolver números, envolver letras, você vai realmente pegar todo o seu raciocínio e colocar no papel, fazer desenhos, diagramas, gráficos. Você vai pegar, fazer por tentativas, fazer os testes, colocar cada número, comportamento, né? Vamos supor, eu quero saber quantas senhas de 10 algarismos eu posso ter, né? Quantas senhas de 10 algarismos eu posso ter? Isso aí é o princípio de contagem. Você pode fazer, o que é que você vai fazer? Para fazer essa coisa, você vai primeiro, claro que você não vai fazer todas as senhas de forma numérica, mas você vai, as primeiras, você vai colocando lá, porque isso aí você vai desenvolver o raciocínio. Isso aí você vai desenvolver para você estabelecer a quarta dica, que a gente vai falar aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, se você já sabe qual é o assunto, então, se você já sabe qual é o assunto, então você já vai pegar o quê? Botar no papel. Você vai colocar no papel e você vai testar de forma numérica, ou se for letras, alguma coisa envolvendo letras, não envolve números, você vai ir testando um por um. Você vai testar de forma numérica, a gente vai mostrar isso para vocês nos exercícios. E aí você vai testando, vai analisando, vai pegar o diagrama, vai observar o diagrama, vai desenhar o conjunto, se envolver gráfico, você vai observar o gráfico, o comportamento, você vai observar o comportamento numérico, como o número varia, né, de acordo com a variação como é que vai estar sendo essa variação, né? Vamos supor, você tem uma progressão aritmética, um assunto que envolve progressão aritmética. Na hora você vai ver lá que a variação de um para o outro, ele tem a mesma variação de um para o outro, né? De números sucessivos de um para o outro, você tem a mesma variação. Então isso aí, o comportamento desse número é isso. Então por isso que o comportamento desse número, por ele ter a mesma variação de um número para o outro, é por isso que o nome por isso que você tem uma razão, que essa razão é a mesma variação, e justamente que o padrão dela é a progressão, o padrão dessa sequência é a progressão aritmética. Então, quando você vai resolver, coloque no papel todo o seu raciocínio. Você já sabe qual é o assunto que você vai desenvolver, já sabe qual é o ramo da matemática que se aplica. Pronto, você vai agora pegar isso e colocar no papel. Você vai anotar os dados, certo? Vai testar numericamente, ou se for por possibilidades, por letra, você vai colocar, certo? E aí a gente vai para a quarta dica, que é o próximo passo, certo? Bom, nessa quarta dica, você vai estabelecer o padrão para a sua análise. Ô, Thiago, o que significa isso? Significa que você não fez os testes numericamente, você não desenhou, não fez o desenho, não identificou o raciocínio, então você agora vai tentar estabelecer um padrão. Você viu o comportamento dos números, que foi a terceira dica, você viu o comportamento das possibilidades, você agora vai ver que se o comportamento das possibilidades elas são semelhantes, você vai estabelecer um padrão para aquele comportamento. Isso é matemática. Não pense que as fórmulas matemáticas elas surgiu da noite para o dia do nada. Primeiro, antes de ter virado teoria, elas já se passaram por hipóteses. E as hipóteses justamente são testes. A hipótese é uma análise, você estabelece uma hipótese e através dessa hipótese você vai, através de várias análises, você vai estabelecer uma tese. Essa tese, justamente, ela vai ser provada, ou seja, essa tese, se você tem uma hipótese, se é uma condição, a tese é uma afirmação. Então, você vai provar que aquela tese é verdadeira. Então, através das provas que você provar que essa tese é verdadeira, justamente é que você estabelece um padrão. E esse padrão é justamente que você vai estar convencido de que
O comportamento dos números obedece àquela lei que você estabeleceu. Então, isso é matemática. A matemática, o significado dela, além de ela ser uma linguagem, ela é análise dos padrões, ela analisa os padrões. Então, essas fórmulas ali, todos esses matemáticos que desenvolveram essas fórmulas, eles testaram primeiramente numericamente, eles testaram, viram comportamentos do fenômeno, do número, e aí ele estabeleceu o padrão. A mesma coisa, vamos para a física. A lei universal da gravidade, a lei universal da gravidade, gravitacional de Newton, né? Para poder estabelecer, dizer que a força é igual à constante gravitacional e multiplicado pela interação das duas massas dividido pelo quadrado da distância, ele teve que seguir as etapas justamente para poder chegar a esse padrão. Ele teve a questão da experimentação, a observação, aí depois estabeleceu uma hipótese, e aí dessa hipótese veio a afirmação, a tese, e aí foi provado essa tese, né, aí ela veio a prova da tese, que aí tudo isso estabeleceu uma teoria, e essa teoria justamente é o padrão para aquele fenômeno, entendeu? Aquele fenômeno vai obedecer àquela lei. Então isso é uma forma de você resolver também a matemática, né? Você aí aplica a matemática. Isso é a forma de você aplicar a matemática. Então a quarta dica é você estabeleça um padrão para o seu raciocínio. Então, quando você raciocinar, estabeleça um padrão para o seu raciocínio, certo? É isso aí. Vamos agora para a quinta e última dica. Bom, gente, a quinta e última dica é resolver a questão. Ou seja, aplique aquele padrão que você estabeleceu. Você estabeleceu um raciocínio, um padrão, pronto, agora você vai aplicar. Ou seja, o que significa isso? Você vai reunir todos os dados que você teve da questão, você chegou a uma conclusão, você estabeleceu você conseguiu estabelecer, padronizar o comportamento do fenômeno pedido e você agora vai aplicar. É a mesma coisa numa questão que a gente vai ver de probabilidade. A probabilidade você tem, você testa várias possibilidades, a combinatória. A combinatória você primeiro começa a testar as possibilidades e depois você chega num senso comum, você chega num padrão, né? Ela é o quê? Uma combinação, ela é um arranjo, é uma permutação simples, é uma permutação com repetição. Isso aí justamente é estabelecer. É uma combinação que é uma combinação circular. Isso aí justamente a gente é uma forma de você realmente padronizar o seu raciocínio. Então, você padronizou o seu raciocínio, você agora vai para a quinta dica, resolver a questão, certo? Pô, Thiago, mas você vai aplicar aquilo que você padronizou. Isso eu estou falando não é para você fazer numa prova de vestibular. Isso que eu estou falando é para você começar a estudar dessa forma. É assim que se estuda, é assim que se resolve uma questão de exercício. Porque você tem que fazer uma questão que você tenha, no mínimo, com 70% de acerto. Porque não adianta você ser eficiente, você raciocinar, fazer cálculos, manipular e de repente no final sua questão está errada. Então, você tem que fazer de forma analítica, de forma cautelosa, porque a matemática ela requer paciência e cautela, ou seja, tenha paciência nas questões. E aí, à medida que você for praticando, você for aplicando as dicas, for aplicando, resolvendo, quando você for resolver uma questão mesmo para valer, numa prova de vestibular de concurso, você vai ter 70% de chances de acertar aquela questão. Por quê? Porque o seu raciocínio já está vinculado, ou seja, já está trabalhado a você seguir aquela linha que está ali, entendeu? Então é isso que você já vai bater o olho, por quê? Porque raciocínio, porque a questão vestibular, olha, questão de vestibular, prova de vestibular e concurso, não requer só você ler teoria, requer experiência, gente. Requer experiência. Experiência que em você ter feito 10 vezes e depois tentar de novo, não. Experiência em você trabalhar o seu raciocínio. Você tem que amadurecer seu raciocínio, ou seja, a experiência raciocinada naquelas questões ali. Isso você vai adquirir com estudos, né, com prática. E aí, quando você for fazer a questão, as questões, você pode até errar uma ou duas, mas pode ter certeza que 60%, 70% você vai acertar. Entendeu? Então,
Essa daí, gente, são as 5 dicas para você resolver e acertar, não é só resolver, acertar qualquer questão de matemática, certo? Vamos aplicar agora 3 exemplos, 3 exercícios aí. Vamos aplicar essas 5 dicas, que eu vou lhe mostrar que essas 5 dicas dá certo. Aí você vai perguntar, não, Thiago, mas você é professor, você já tem conhecimento de matemática? Não. Matemática, gente, ninguém sabe matemática. Nós somos meros exploradores do infinito. Nós somos decifradores da linguagem matemática. Né? Tentamos decifrar, não significa, porque a matemática ela é ampla, ela é um universo e que a gente é um pontinho ali no meio daquele universo. Então tem muita coisa. Então aquele que bate no peito e dizer que sabe matemática é um farsante, porque a matemática você se descobre com ela todo dia. Todo dia tem um assunto, mas a matemática parou de evoluir? De jeito nenhum. A matemática está aí aplicada. Teve uma época em que se desenvolveu muito a matemática pura, né? Que as fórmulas matemáticas foram desenvolvidas primeiro e mais tarde foram encontrando aplicações a essas fórmulas. Mas a matemática pura, ela é uma coisa já mais abstrata, né? Já é uma coisa mais da própria matemática propriamente dita. Mas a matemática ela está na aplicação também, entendeu? A matemática ela está aí, está no nosso mundo que rodeia, entendeu? Tudo que nos rodeia aqui é padronizado. Então tudo que é padronizado, você tem uma lei matemática a ser obedecida, entendeu? Então, gente, vamos para as questões, para a gente aplicar essas 5 dicas que eu acabei de mostrar aqui a vocês. Vamos aplicar nessas questões. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui na primeira questão, certo? Vamos aplicar essas 5 dicas nessas 3 questões que a gente vai fazer aqui. Essa aqui é a primeira, certo, gente? Então, assim, ó, recapitulando, a primeira dica é o quê? Você vai ter que ler a questão, certo? E destacar a ideia central, né, do que a questão pede. Então, essas 5 dicas, ou seja, a primeira é você ler a questão e destacar a ideia central do que a questão pede, interpretar a questão, né? A segunda, você vai analisar a questão e fazer, né, a seguinte pergunta, que é: qual o assunto ou teoria da matemática está vinculada a essa questão? Ou seja, você vai identificar, né, qual é a lei matemática que obedece, ou seja, essa questão ela obedece a qual lei matemática, né? A qual ramo da matemática que essa questão se encaixa. Então, como eu te falei, falando do exemplo de semiótica, né, para matemática, que é você traduzir a linguagem de uma linguagem para outra, né? Então, a gente vai, no caso, ver o seguinte: interpretar a questão, ler a questão, interpretar, destacar a ideia central, depois fazer a pergunta de qual assunto que ela se encaixa. E você vai tentar resolver de forma, gente, experimental, vai tentar resolver de forma numericamente, né? Você vai tentar resolver de forma numericamente, né, que é a terceira, e depois estabelecer um padrão para esses números, ou seja, você vai ver o comportamento, vai ver as variações, vai ver o comportamento, vai ver se varia de quanto para quanto, e aí vai estabelecer um padrão. E você reunindo todas essas ideias, essas informações, esses dados, você na quinta dica você vai resolver a questão, né, que é a aplicação desse padrão que você estabeleceu. Ou seja, você vai observar numericamente o comportamento, né, da questão, dos números, através de diagramas, gráficos, tudo isso. Você vai colocar no papel, todo o seu raciocínio você colocar no papel. Então, gente, vamos ler a questão e vamos verificar, aplicar essas 5 dicas a cada questão. Vamos aplicar nessa primeira aqui, vamos lá. E vamos, quando a gente for resolver, nós vamos para o quadro, né? Aqui eu vou só ler e eu vou ler e a gente vai verificar, né, o que a questão pede. Ó. Se lançarmos 2 dados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de 2 números iguais ficarem voltados para cima? Bom, ler a questão, a gente já fez a primeira dica, né? Qual é a ideia central? A ideia central é essa aqui, ó.
Qual é a ideia central? Eu lancei. Aí você vai dizer, Thiago, qual é a ideia central? O que a questão pede? Bom, a ideia central, você tem o causa e efeito. Na matemática, você estabelece a ideia central, qual é a causa e o efeito. A causa é o quê? Se eu lancei 2 dados, já está dizendo 2 dados ao mesmo tempo. Então, se eu lancei 2 dados ao mesmo tempo, qual o efeito disso? O efeito disso ele quer a probabilidade dos 2 números iguais ficarem voltados para cima, né? Então, na verdade, o que é que acontece? Eu tenho a causa, eu vou lançar 2 dados, e eu tenho 2 dados aqui que eu vou lançar, né? Para cima, eu tenho 2 dados, eu vou chamar aqui de... Eu vou chamar os dados, né? Vou chamar de D. Então, D, ele vai ser o quê? Eu vou ter o dado 1, vou chamar Dzinho, né? E o dado 2. Esses 2 dados aqui, né? Ele vai ser lançado para cima. Eu tenho 2 dados, pronto, que a questão me diz. Eu tenho 2 dados, certo, gente? Tenho 2 dados. Vou apagar essa partezinha aqui para poder não confundir. Aqui é uma vírgula. Então, certo? Eu tenho 2 dados aqui, né? Que é dado 1. 2 dados aqui. E esses 2 dados é o seguinte, ele vai ser lançado para cima ao mesmo tempo, certo? Ao mesmo tempo, e ele quer saber o seguinte, o efeito desse lançamento, ele quer 2 números iguais voltados para cima. Gente, a gente sabe que o dado, cada dado ele tem 6 faces, né? Isso é um cubo, né? Então, você tem o quê? 6 faces, né? Você tem 6 faces, cada dado você tem 6 faces, com o número 1, 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, cada dado eu tenho 6 faces. Ou seja, aqui eu tenho um número do 1 ao 6, não é isso? Então, gente, para interpretar a questão, para a gente aplicar as dicas, como é que a gente vai fazer agora para a gente arrumar isso aí? Primeira coisa, vamos destacar a ideia central. Então, a ideia central, eu tenho uma causa. A ideia central ela é dividida de causa e efeito. Eu tenho uma causa. Essa causa é o quê? O lançamento de 2 dados ao mesmo tempo, certo? É o lançamento, né? É o lançamento dos 2 dados ao mesmo tempo, né? É o lançamento dos 2 dados ao mesmo tempo. É isso aqui, ó. Isso aqui é a causa. A gente vai destacar aqui, ó, a causa. Certo? E o efeito é o quê? Quando você lança os dados, a probabilidade dos 2 números iguais. Então, aqui é o efeito, né? É o meu efeito. Certo? Ou seja, a causa ele produz um efeito. Então, a probabilidade de 2 números iguais ficarem voltados para cima. Qual é o efeito? Dos 2 números iguais voltados para cima. Aí eu lhe digo. Vamos agora aplicar a dica. Dica 1. Destacar, né, a ideia central. Pronto, a ideia central é essa aqui, né? Ao eu lançar 2 dados ao mesmo tempo, eu vou obter o quê? Eu quero obter 2 números iguais voltados para cima, certo? Isso aí é a ideia central, pronto. É o que a questão pede. Só que ele quer dizer o seguinte, qual é o assunto da matemática agora, segunda dica, que se encaixa esse fenômeno aqui? Então, ele está dizendo, ó, probabilidade. Então, eu tenho a primeira dica, vou botar aqui, primeira dica. Vai ser o que a questão pede. Ele quer o quê? Números iguais, né? Então, eu tenho a causa e efeito, né? Então, eu tenho números iguais. Vou botar aqui números iguais, voltados para cima, né, gente? É isso aqui, ó. Vou coisa aqui, ó. Números iguais voltados para cima. Então, aqui, ó, eu tenho a setinha. Eu tenho aqui a primeira dica, números iguais voltados para cima. É o que ele quer. Ou seja, é o que a questão pede. Segundo,
Essa questão, qual é a lei matemática? Essa questão obedece a que lei? A lei da probabilidade. Então, aqui eu vou aplicar a probabilidade. Então, a gente já sabe que vai aplicar a probabilidade. Certo? Então, aqui é o que? A teoria da probabilidade. Isso aqui é a segunda dica. Certo? Ó, teoria da probabilidade. Certo? Então, eu identifiquei. E qual é a teoria da probabilidade? Você, como vai estudar, você sabe que a probabilidade de um evento, eu tenho um evento, ou seja, o número total de possibilidades, que é o meu conjunto universo, né? É o meu conjunto universo, que eu vou ter o meu, que é justamente o meu espaço amostral, né? Meu conjunto universo, ele vai ter o quê? Ele vai ser a soma justamente de quê? Eu vou ter dois conjuntos, certo? Ou seja, vai ser o total, né? O total de possibilidades, né? Então, eu tenho o total aqui, o total, né? Ou seja, a quantidade total, os eventos possíveis, total de eventos possíveis, não é isso? Total de eventos possíveis. É o total de eventos possíveis, certo? É o meu U aqui, né? Então, essa é a probabilidade. Eu tenho o total de eventos possíveis, que aí já entra a teoria de conjunto, gente, tá vendo? O que ele quer saber? A probabilidade, ou seja, de dois números iguais ficarem voltados para cima. Então, eu tenho o seguinte, qual é a probabilidade de um evento A, né? O evento A, a probabilidade do evento A vai ser o quê? O número de elementos de A, não é isso? Desse evento, dividido pelo número de elementos do conjunto U, não é isso? Isso aqui é a minha probabilidade. Então, pronto, a gente já identificou, já traduziu a linguagem do português para a linguagem, né? Para a linguagem da matemática. Então, a lei que obedece, esse fenômeno, ele obedece à lei da probabilidade. Então, isso aqui, ó, quando eu levanto a causa, quando eu lancei os dados ao mesmo tempo, a probabilidade de dois números iguais ficarem voltados para cima é justamente a probabilidade, é o que ele quer saber. Então, como é que a gente vai reunir? É isso aí. Como é que a gente vai fazer o teste agora? Vamos para a terceira dica. Qual é? É fazer numericamente. Como é que a gente vai fazer? A gente vai achar quem é o número de possibilidades, ou seja, o evento específico, a gente vai achar qual são a quantidade de eventos e dividir pelo total de eventos possíveis. Então, gente, o primeiro passo que a gente deu foi o seguinte, esse assunto aqui ele se encaixa em probabilidade. E qual é o conceito de probabilidade? Você vai justamente botar, isso não é só probabilidade não, qualquer assunto. Então, você vai interpretar a questão. Segundo, você vai analisar em qual é a lei que a questão está inserida na matemática, ou seja, qual é o assunto da matemática que a questão está vinculada, e você vai escrever justamente a definição dessa vinculação, a definição da teoria do assunto, e através da definição do assunto, você vai agora analisar numericamente justamente o quê? Você vai entrar no assunto. Então, você primeiro vai fazer o evento, vai calcular isso aqui, o número de eventos, certo? Ou seja, e você vai calcular o número de eventos que vou voltar para cima do dado, o número de eventos, as possibilidades, e o total de eventos possíveis, né? Que vai ocorrer justamente quando você lançar os dois dados ao mesmo tempo, não é isso? Então, aqui, os dois dados ao mesmo tempo, você tem um número de eventos possíveis, quando você lança os dois dados ao mesmo tempo. Só que ele quer saber, você destaca qual é o específico, né? Ele quer saber qual é a quantidade de números iguais que voltados para cima. Pronto, você vai numericamente vai testar, certo? Vamos fazer isso no quadro e vamos analisar isso no quadro. A gente vai testar essas possibilidades aí, ok? Bom, gente, vamos aqui resolver essa questão de probabilidade, certo?
qual é para a gente aplicar, como é o passo inicial? O passo inicial de probabilidade, primeiramente você tem que estabelecer o todo, para depois você retirar a parte. Assim qualquer coisa, você primeiro, como eu te falei, você vai testar numericamente para ver e depois você vai retirar a parte. A parte é o evento que ele está pedindo. O todo é o número de possibilidades possíveis, o número de eventos possíveis. Então, se a gente observar aqui, dois dados, todo mundo sabe o que é um dado. O dado ele é uma forma geométrica cúbica, é um cubo, né? E o cubo você sabe que ele tem o quê? Ele tem 6 faces iguais, né? Tem 6 faces. E do dado, as faces, elas são numeradas, de 1 a 6. Então você sabe o seguinte, que eu tenho dois dados e eu vou lançar ele ao mesmo tempo. Então eu sei que cada face de dado ele tem um número. Então o número 1, 2 até o 6, eu tenho dois dados. Então como é que a gente vai analisar? A gente primeiro vai calcular, gente, o conjunto universo, que é o espaço amostral, que é o total de eventos possíveis. Que a gente primeiro vai fazer o teste numericamente, que a gente vai fazer justamente o total, depois, então assim, ó, vamos supor que você imagina, porque é raciocínio, você imagina, vamos supor que você vai lançar dois dados ao mesmo tempo. Quando cair, vendo esses números aqui, vamos descrever a princípio algumas probabilidades, certo? Ele vai cair, vamos supor que ele caia, então eu tenho aqui, vamos lá, você lançou o dado para cima, então você tem que D1, certo? Você vai lançar D1 e D2, lançando D1 e D2, você vai ter quem quando você lança para cima? Você vai ter subconjuntos, ó, já entra em conjuntos, né? Então a gente vai representar um par ordenado aqui, de que cada um dado, primeiro, ou seja, a gente vai numerar o seguinte, vamos supor, você jogou o dado, então os dois dados ao mesmo tempo, então caiu cada caiu com uma face e o outro caiu com a face 1. Então aqui dado 1, aqui vai representar dado 1 e aqui dado 2. Certo? Então, caiu 1 e 2, vamos supor. Aí eu tenho agora o seguinte, lancei dois dados de novo. O primeiro caiu 1 e o segundo caiu 2. Ó, lancei dois dados de novo. O primeiro caiu 1 e o segundo caiu 3. Certo? Aí lançou outro dado de novo. Vamos supor que o primeiro caiu 1, manteve 1 e o outro caiu 4. E por aí vai. Aí depois você lança, aí depois o 2, 4. Gente, você já reparou que à medida que eu vou jogando o dado, o número de possibilidades, que eu tenho 6 aqui e 6 aqui, ele vai se tornar aqui um produto cartesiano? Você já reparou? Gente, é por isso que eu digo, porque eu friso, assistam minhas aulas de conjuntos, eu digo que conjuntos, ele é a base da matemática. É a base da matemática. Então, conjuntos é aplicado a todos os ramos da matemática, o conjuntos ele é aplicado, né? Em função, você é aplicado em probabilidade, análise combinatória. Então, veja bem, aqui a gente tira o seguinte, você pode fazer uma tabela em que você pode botar a linha de o dado 1 e a coluna dado 2. E você fazer o produto cartesiano. Ou então você faz o produto cartesiano aqui mesmo. Como é que você faz o produto cartesiano? Bom, o meu conjunto U, então, vai ser o produto cartesiano, ó, do dado 1 com o dado 2. Dado 1 não é um conjunto, dado 2 não é outro conjunto. A gente vai saber o espaço amostral, o número total de eventos. Então, como é o número cartesiano, como é o produto cartesiano de dado 1 com dado 2? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O produto cartesiano vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui o produto cartesiano é assim. Como é o produto cartesiano? Você vai distribuir esse com esse, depois esse com esse, nesse depois esse com esse, depois esse com esse com esse e esse com esse. Depois aí vem esse aqui, esse com esse e por aí vai. Aí vai ser 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 3.
até chegar a 6, 1, 6, 6, 6. Gente, agora você testou numericamente? Dica 3, testou, não foi? A gente testou. Precisa testar todos? Não. Você aqui vai estabelecer o padrão agora. A partir disso aqui, você vai estabelecer o padrão. Certo, gente? Você vai estabelecer agora o padrão. Como é que eu vou estabelecer o padrão, Thiago? Você vai estabelecer o padrão da seguinte forma. Se eu vou fazer o produto cartesiano, e o produto cartesiano vai ser esse com esse, esse com esse, esse com esse, até chegar no 6, esse com esse aqui, então significa que o produto cartesiano, na probabilidade, você não vai colocar, traçar, nem sempre você vai traçar todas as possibilidades. A probabilidade, ele trabalha com números, com valores. Então, basta você calcular o total de elementos, quantos elementos eu tenho, quantos eventos possíveis eu tenho. Então, qual é o cálculo do número de elementos do produto cartesiano dos dois lados lançados? Vai ser o número de elementos do produto cartesiano dos dados lançados, vai ser o número de elementos de cada conjunto de D1 multiplicado pelo número de elementos do dado 2. Não é isso aqui? Gente, vocês concordam comigo que o produto cartesiano, certo, gente? Quando você determina subconjuntos em que esses subconjuntos eles vão determinar pares ordenados, certo? Então, ó, eu tenho um produto cartesiano aqui, certo? Da probabilidade, eu tenho um produto cartesiano. E também o seguinte, gente. Na questão ele fala, lançar os dados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo significa que os dados eles vão ser jogados, certo? E um dado ele vai obter um valor e o outro vai obter outro valor. Então, quando você tem justamente uma conjunção, que chama de conjunção adversativa aditiva, que é o I, aí vamos entrar na linguagem portuguesa, porque a linguagem você tem que estudar tudo. Então, a gente tem uma conjunção adversativa aditiva. Quando você tem uma conjunção adversativa aditiva, que é essa conjunção aqui, ó, o I, ele significa uma multiplicação na probabilidade. Quando você tem um OU, que é a chamada aí já uma conjunção subordinada, de alternativa, alternância, certo? Você soma, é uma soma. Na probabilidade, então, na probabilidade eu tenho que o I, tanto na probabilidade como na análise combinatória, ele é uma multiplicação. Você multiplica e o OU você soma, certo? Gente, na teoria de conjuntos, quem é o I e quem é o OU? Gente, na teoria de conjuntos, a gente vai apagar só essa parte aqui. Na teoria de conjuntos, a gente já tem os dados. O I e o OU é justamente o quem? O I é a interseção e o OU é o quê? A união, gente. Então aqui, ó, na teoria de conjunto eu tenho o I e aqui eu tenho o OU. Ó, a gente traduzido para a linguagem matemática, ó a semiótica que eu te falei. Ó o que eu falei para você, de você pegar tudo que está no português e traduzir para a linguagem matemática. Isso aí é muito importante para você resolver uma questão, certo, gente? Então eu vou fazer um curso de semiótica aí, eu espero que vocês assistam, porque vocês vão sair renovados e vocês vão desenvolver sua mente para resolver questões de matemática. Qualquer pessoa, gente, certo? Então é o seguinte, a conjunção aditiva, a conjunção adversativa aditiva, o I, e a conjunção subordinada de alternância, o OU, a gente vai fazer o seguinte. Como é que vai estabelecer isso aqui? O produto cartesiano, o número de elementos do produto cartesiano, ele vai ser o quê? Então, na minha probabilidade, eu vou ter isso aqui, ó. A probabilidade de D1, D2, vai ser igual a probabilidade de D1, certo? Vezes a probabilidade de quê? D2. Não é isso? Então, eu vou dizer, Thiago, e isso aí tá certo?
certo, Thiago? Isso aqui no caso de um evento, como eles têm a probabilidade de 1, você vai a probabilidade de um dado cair igual e a probabilidade de outro dado cair igual. Você vai multiplicar os dois. Como é que você faz isso aqui, ó? A gente já testou numericamente, estabelecemos um padrão. Estabelecemos um padrão. Gente, pegue agora um dado particular, certo? Se a gente fez o produto cartesiano e o número de elementos do produto cartesiano de dado é o número de elementos de D1, o número de elementos de D2. D1, eu tenho quantos elementos de D1? Se eu tenho 6 faces, eu tenho 6 elementos, né, gente? O número de elementos de D1 é 6, né? E o número de elementos de D2, eu tenho 6 faces, também vai ser o quê? 6, né, gente? Então, gente, ó, D1 e D2, o número de elementos de D1 e D2 vai dar quanto? Vai dar 6, que multiplica 6, que vai ser o quê agora? 36. Pronto, gente. Então, D1 e D2, então aqui, ó, probabilidade, né, do conjunto, né? Aqui não é probabilidade, não. Aqui é o número de elementos, certo, gente? Desculpe. Aqui é o número de elementos. Certo? Número de elementos, ó. Probabilidade não. Número a gente chama de probabilidade ainda não, certo? Número de elementos de D1, né? Interseção de D2 vai ser o número de D1 vezes o número de D2. Então a gente já viu que o número de D1, então a interseção de D1, número de D1 com D2, até, né? Isso aqui, deixa eu apagar aqui que está errado. Espera aí. Vamos chegar aqui ainda. Então a própria probabilidade de D1 com D2, que é a cartesiana, vai dar 6 vezes 6 dá 36, não é isso? Então eu tenho que o meu número do espaço total de eventos vai ser 6 vezes 6, que vai ser o quê? 36, que é o produto cartesiano. Você vai fazer um com o outro, que é a soma desse produto cartesiano, a soma de todos esses elementos, ele vai ser justamente igual a 36, que é a união, né? Que na verdade não é interseção, é a união desses conjuntos, desses dois conjuntos D1 com D2, né? Vai ser igual a 36, que é o número de elementos totais. Vamos agora partir agora para o específico. Ele quer saber o número de elementos que o dado cai, ou seja, os eventos, né? Os dados ele caem voltado para cima, né? Qual a possibilidade de os dados caírem com os números iguais voltados para cima? Então, gente, se eu tenho um número total 36 que a gente calculou numericamente, que é o produto cartesiano, que é numericamente, que a gente fez 1 com 1, 1 com 2, que é o número de possibilidade de dados, a gente estabeleceu um padrão. Então, a gente vai agora estabelecer o evento, né? É o que a questão pede, o evento. Vamos calcular o evento em si. Então, a gente já sabe que é 36. Então, o evento aqui, como é que a gente vai calcular esse evento, gente? O evento aqui, a gente vai dizer o seguinte, que... Olha só o evento. O evento aqui, a gente vai dizer que o número, vamos supor, vamos analisar D1. D1, ele vai ser quem? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6, não é isso? Ok. D1 vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza. Certo, gente? Gente, olha só que coisa, gente. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a possibilidade, a probabilidade de cair uma face aqui com esses números? Qual a probabilidade de cair uma face aqui com esses números? A probabilidade de cair com a face do número, gente, vai ser quanto? Vai ser 6, né? Se eu junto aqui D1 com D2 aqui, que eu faço produto cartesiano, eu sei que, ó, quando eu começo com 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, até chegar 1 com 6, a gente quer saber só esses aqui, ó, 1 com 1, certo? A gente só quer saber esses aqui, ó, 1 com 1. Então, assim, a gente tem aqui, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer 6. Se a gente pegar o produto cartesiano como a gente fez da outra vez, ó,
fazendo o produto 1 com 1, 1 com 2, e ó, e aí vai. Aí você vem aqui depois 2 com 1, 2 com 2, né? 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3, e depois 4 com 1, 4 com 2, 4 com 4. Gente, os números repetidos aqui, que ele quer justamente que eu jogo os dois dados, os dois caras com o mesmo número voltado para cima, são esses aqui, né? Então, assim, ó, a gente analisando aqui numericamente, a gente não precisa colocar todos, a gente já analisa. Ó. Bom, se eu tenho 6 aqui e 6 aqui, e eu sei que o meu total aqui é 36, que é o total de possibilidades, é o total de eventos possíveis, então, para eu sair com para os dados sair com a face voltada para cima, os dois, eu vou ter, então, gente, que eu vou ter quantos números repetidos aqui? Eu vou ter 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7. Está dizendo 6 números repetidos, né, gente? Então, só vai repetir o 1, só vai repetir uma vez. O 2 só vai repetir uma vez. Como ele tem 6 faces, então são 6 faces, vão ser 6, 6. Vai ser 1, 2, 2, 3, 3. Então, só vai se repetir 6 vezes, né, gente? Então, o número de eventos realmente calculados, que interessa, que vai se calcular, vai ser igual a 6, né? Então, o número de eventos que vai ser calculado, ó, então eu tenho que, o número de eventos aqui, ó, que eu vou chamar de conjunto A, vai ser isso aqui, ó, vai ser justamente o número de eventos que os dados vão ser voltados com o mesmo número para cima, então vai ser aqui, vai ser, ó, 1, 2, 2, olha só, gente, 3, 3, aqui, 4, 4, 5, 5 e 6, 6. Essas são as possibilidades de repetição. Então, ele vai me repetir, ó, o 1 vai repetir uma vez, o 2 uma vez, 3 uma vez, o 4 uma vez. Então, porque só tem 2 dados. Se fosse 3, era outra possibilidade, porque 2 é a repetição e Só que, então, o número de elementos é quanto? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o número de totais? Então, agora a gente vai calcular agora aqui a probabilidade. Primeira dica, já colocamos, fizemos a análise numérica, estabelecemos o padrão da probabilidade. Qual foi o padrão? Justamente, a gente vê que é um produto cartesiano, que esse produto cartesiano justamente é uma multiplicação com a quantidade de elementos, para a gente calcular o número de elementos desse produto. E o número de eventos, a gente analisou o seguinte, primeiro analisou o total, que deu 36, e vai analisar a parte. A parte é quantas vezes vai se repetir cada número. Então, vai se repetir uma vez cada número. Então, quantas repetições são? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos dados voltados, não é isso? Então, a gente agora vai fazer o quê? A quinta dica. Qual é a quinta dica? É calcular a probabilidade. Qual é, então? Probabilidade de A, certo? Vai ser igual ao quê? Ao número, ou seja, de eventos do fenômeno A, sobre o número de eventos possíveis, U. Essa é a probabilidade. Quantos números aqui eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 possibilidades. E o total que a gente calculou foi quanto? 36, não é isso? Então, a probabilidade é isso aqui, né? Você pode simplificar por 6 em cima e embaixo, vai dar 6 por 6 dá 1, 36 por 6 dá 6, dá 1 sobre 6 é a probabilidade, certo? Então, essa aqui é a probabilidade calculada, questão exata, certo, gente? Então, vamos agora para a segunda questão. Bom, gente, vamos agora fazer a segunda questão, certo? E aplicar as dicas. Bom, essa questão aqui é uma questão também de probabilidade, certo, gente? Ó, se uma moeda é lançada 5 vezes, qual a probabilidade de sair cara 3 vezes? Olha, gente, essas questões de probabilidade aqui é uma questão que você vai ter que realmente fazer teste, vai fazer os testes de forma você vai descrever as possibilidades, gente. Vai ter que descrever as possibilidades. Mas para você descrever as possibilidades, eu te falei, no assunto de probabilidade, você vai ter que estabelecer o todo. Qual é o conjunto universo dele? O conjunto universo para poder depois eu estabelecer os eventos pedidos, né? Os eventos específicos. Então nós vamos resolver essa no quadro também e estabelecer as 5 dicas, certo? Vamos lá, gente.
Bom, gente, ele está dizendo que é o seguinte, se uma moeda é lançada 5 vezes, então a gente vai colocar o seguinte, vamos colocar aqui, vamos fazer. Ele está dizendo que é o seguinte, qual é a ideia central? Ele está dizendo qual é a causa? Ela é lançada 5 vezes e ele quer saber qual é a probabilidade de cair cara 3 vezes. Então a causa, ou seja, vamos interpretar, a causa é eu lançar a moeda, uma moeda, ele disse uma moeda, a moeda 5 vezes. A ideia é lançar a causa. Qual é o efeito? O efeito vai ser o quê? Cair cara 3 vezes. Pronto, o efeito é cair cara 3 vezes. Primeira dica. A ideia central, a causa, é lançar a moeda 5 vezes. Qual é o efeito? Cair cara 3 vezes, certo? Qual é o assunto vinculado? A minha questão fala probabilidade. Probabilidade. Qual é a probabilidade? A probabilidade de um evento A é igual ao número de eventos de A sobre o número de eventos possíveis, conjunto U. Certo? Beleza. A terceira, estabelecer numericamente. Como é que a gente faz? Ó, numericamente. Vamos estabelecer que cada tracinho desse aqui, ó, é uma quantidade de vezes lançada pelo dado. Então vamos aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 vezes, ou seja, vai lançar uma vez, vai obter o quê? Cara, segunda vez vai obter o quê? Terceira vez. Gente, primeiro a gente vai descrever o número de casos possíveis para cada lançamento. Ó, vamos estabelecer. O primeiro lançamento a gente vai agora estabelecer numericamente. Isso é a terceira dica. Números. Fazer de forma, ver o comportamento. Se o primeiro lançamento eu tenho 2 possibilidades de cair cara, coroa. Então, coroa, né? Então cai ou um ou outro. Tenho 2 possibilidades. O segundo lançamento também eu tenho o quê? 2 possibilidades também, quando você lançar 2 vezes, de cair cara e coroa. Então eu tenho 2. O terceiro também eu vou ter 2 possibilidades. Então, gente, se cada lançamento que eu lançar, eu vou ter 2 possibilidades, cada lançamento, ele já disse que eu só vou lançar 5 vezes, então a gente vai representar, eu tenho 2 possibilidades, o número de vezes por esses tracinhos aqui, ó. Aqui é o primeiro lançamento, vou chamar aqui de primeiro lançamento. Vou chamar aqui de primeiro lançamento, ó. Primeiro lançamento. Primeiro lançamento. Segundo lançamento. Terceiro lançamento. Quarto lançamento. Quinto lançamento do dado, certo? Aí eu lhe digo, qual a possibilidade de ter o primeiro lançamento? 2 possibilidades, né? Cara ou coroa. O segundo, qual a possibilidade? 2 também, possibilidades. Ó, a gente não fez numericamente aqui, testou. Então não preciso fazer todo. Porque já a pessoa te dissesse assim, se você fosse lançar 20 vezes, você vai repetir 20 vezes? Não. Você a primeira vai ver, a segunda você vai ver que aquele comportamento ele vai ser padrão. Então não precisa. Então você já sabe que no terceiro lançamento, no quarto, que vai ter 2 possibilidades. Então no primeiro vai ter 2, no segundo vai ter 2, no terceiro também vai ser 2, que é cara ou coroa, no quarto vai ser 2, no quinto vai ser 2. Isso aqui é princípio de contagem, gente, envolvendo também probabilidade. Então a gente vai calcular o evento total, números possíveis, ou seja, se cada um a gente, ó, ele jogou aqui, então aqui, jogou I, né? Jogou, você vai calcular, não é isso? Então aqui ele vai ser calculado, você calculou, jogou uma vez, depois jogou outra vez, depois jogou outra vez, você não jogou uma vez ou outra vez, como da do questão primeira. A questão primeira foi o quê? Foi o conjunto universo, é a união, né? Ou, né? A união, ela significa ou. Então você jogou o evento ao mesmo tempo, então ao mesmo tempo o evento ele é
simultâneo, quando o evento ele é simultâneo, então ocorreu ele um, ao mesmo tempo ocorreu o outro. Esse aqui, ele vai jogar uma vez, depois você vai cair, e você jogar mais uma vez. Então aqui é princípio de contagem. Princípio de contagem, o que você faz? Ó, primeira possibilidade, 2, segunda vai ser 2, terceira vai ser 2. Então o total de possibilidades vai ser a multiplicação. Então isso aqui vai ser igual a quê? A 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ó, vezes 5, que isso aqui é igual a 2 elevado à quinta, né? Que 2 elevado à quinta é quanto? É 32, né, gente? Então eu tenho 32 possibilidades, ou seja, o meu conjunto universo, o meu espaço amostral vai ter 32 elementos. Vai ser 32 casos possíveis. 32 casos possíveis quando lançar. Né? As possibilidades. Então eu vou ter. Os eventos possíveis são 32. Não é isso? Então a gente já tem o total. Agora a gente vai pegar a parte. Como é que a gente pega a parte? Testar numericamente também. Porque em probabilidade geralmente é muito complicado, é muito difícil você de repente chegar a um valor, pum, e aí substituiu na fórmula e acabou. Não. Analisar. Ele quer saber o que agora? A probabilidade de cair cara 3 vezes. Então, eu vou chamar aqui cara de C e vou chamar C barrado de coroa, certo, gente? Vamos fazer agora numericamente, a gente vai fazer numericamente. A gente já sabe que o número total, que é o meu NU, a gente calculou, é igual a 32, é o espaço amostral, é o universo, é o número total de possibilidades. A gente já sabe que é 32. Então, como é que vai fazer? A gente vai calcular agora o número, aqui o número de eventos possíveis, a gente vai calcular os eventos que a gente quer saber. Então, gente, se eu tenho aqui, se a gente estabeleceu por tracinhos, por 5 tracinhos aqui, 2, 2, 2, 2, 2, vamos escrever, né, a possibilidade, vamos pegar agora quais são as possibilidades de obter as 3 caras. Então a gente vai fazer o seguinte, bom, como é? Ó, ele pode ter 3 caras aqui no início, e aqui coroa, que a gente chamou de barrado. Ele pode ter coroa aqui, certo? E cara aqui no final, as 3 caras. Ele pode ter coroa aqui, pode ter cara aqui, né? Pode ter coroa aqui, pode ter cara aqui, pode ter cara aqui e coroa aqui, não é isso? Ele pode ter cara aqui, coroa aqui, no caso, cara aqui, eu tenho coroa aqui, né? Eu tenho cara aqui e cara aqui, não é isso? O que mais? Ó, eu posso ter cara também aqui, ó. Aí já tem 1, 2, 3, 4. A gente pode ter cara aqui. Bom, aqui, cara aqui. Né? Cara aqui, aqui, aqui. A gente pode ter, então, agora aqui, cara, coroa aqui, né? Desculpe. Cara aqui, né? Eu tenho coroa aqui, cara aqui, né? Coroa aqui e cara aqui, com 3, né? Caras, pode ordenar assim, não é isso? Então já tem os 5, pronto. A gente já tem 5, testou numericamente, né? Bom, se eu tenho duas vezes cara aqui, a gente calculou aqui, a gente pegou cara aqui e cara aqui, não é isso? Depois a gente veio e calculou aqui cara aqui e cara aqui no meio. Depois a gente colocou cara aqui, ó, o cara tem esses 2 aqui. Depois a gente fez o cara aqui, cara aqui, cara aqui. A gente agora aqui, coroa aqui, cara, né? Coroa, não. A gente pode botar aqui, cara, é coroa. Peraí. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, cara. Certo? A gente já estabeleceu cara aqui. A gente começou cara já começou cara, né? Começou por coroa. Cara, pela segunda vez, já teve aqui. Aqui, cara também já teve aqui. Falta cara aqui, né? Então eu tenho aqui coroa,
né? Começa coroa, né? Cara, né? Cara, que a gente não fez ainda aqui, não é isso? A gente não fez, já fez cara aqui, então aqui cara, né? Então eu tenho coroa, a gente vai na frente, coroa, cara, né? Coroa. Peraí, chega aqui, coroa, aqui ó. Vamos lá, gente, coroa. Começamos coroa 3 vezes, cara 2 vezes, né? A gente, vamos falar uma coisa. A gente começou cara 3 vezes aqui e cara 3 vezes aqui. A gente pode colocar o cara pra cá, a gente já fez isso pra cá, já fez. Colocou o cara já pra cá. A gente pode colocar esse cara pra cá, né? Já fez também aqui, já fez também aqui. Esse cara pra cá, já fez também isso aqui. Então, botar agora o cara aqui, o coroa aqui, a gente já botou o coroa aqui também do lado de cá, não é isso? Já botou o coroa do lado de cá. Então, a gente vai botar agora o coroa, o cara aqui no início, né? Que a gente não botou ainda o cara no início, né? Aqui, botou cara aqui, a gente não botou ainda, né? Coroa aqui e o cara aqui. A gente não fez isso aqui ainda, né? Cara aqui, coroa aqui, cara aqui. 7. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, esgotar todas as possibilidades. Já esgotou todas? Não. Eu tenho cara aqui, comecei com esses 2 caras aqui, né? Então, já terminou com um cara, já botou os 2 caras no meio, um cara aqui alternado, né? Então, a gente começou, alternou também. A gente tornou cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa, que é coroa, né? Já alternou, né? Não, é cara. Coroa não pode ter, né? Cara, coroa, cara. Então aqui a gente vai, cara, já estabeleceu aqui no início. Então aqui cara agora vai ser início. No início aqui, os 2 caras que já botou no início, vamos botar agora o coroa aqui, certo? O coroa aqui, o cara aqui, certo? Que a gente não tinha botado ainda, certo? E aí o coroa aqui e o cara aqui, certo? É 3 caras, não é isso? 3 caras, a gente não fez isso aqui ainda, certo? Então, oitavo. Vamos ver se a gente tem mais possibilidades. A gente já colocou os 3 aqui, os 3 no final, já colocamos os 2 aqui alternado, né? Colocamos aqui esse daqui aqui e aqui. Esse daqui foi do início para o final. Esse agora ficou para cá. Agora esse daqui vai correr para cá, os 2 aqui, né? Esse daqui vai correr para cá. E o coroa, ele vai começar com os 2 coroas, já correu para cá, né? Então esse aqui, o oitavo, eu vou fazer isso aqui, ó. Né? O oitavo vai ser, o oitavo eu vou ter essas possibilidades aqui, ó. Cara, agora a gente vai botar cara, né? Começamos com cara quantas vezes? 1, 2, 3, com coroa. 1, 2, 3, 4. Né? Vamos começar de novo com coroa, né? Coroa, né? Cara, coroa. Vamos começar com cara. Cara, que a gente não começou nenhuma vez com cara. A gente já começou com coroa várias 4. A gente vai começar agora com cara. Cara, né? Que a gente começou só cara uma, 2, 3, né? Então a gente vai começar. Coroa a gente começou com 1, 2, 3, 4. Cara foi 1, 2, 3. Então cara vai ser coroa aqui, cara. Pronto. Certo? Isso mesmo. 9. O que mais?
A gente vai ter, já começamos cara, coroa, coroa, cara, cara. O 9 vai ser cara, né? Cara, cara, a gente já começou. 2, acho que não, viu? Cara, cara, a gente começou. Cara, cara, coroa, né? E a gente começou coroa, coroa, cara, coroa. Cara, coroa. A gente não começou assim, né? Isso mesmo. Cara, eu vou ter aqui coroa, né? A gente já fez isso aqui, já fez. Cara, coroa, coroa. A gente fez cara, coroa, cara, né? Aqui, cara, coroa, cara, cara, coroa, cara, né? Cara e coroa no final. Pronto, não é isso? Pronto, aí a gente fez isso aqui. A gente não tinha feito esse aí ainda não. Ó, não fez não. Fez não, fez não, fez não. Cara, agora a gente já começou com uma, né? Cara, ó. Certo? Tinha feito não, fez não, fez não. Fez não. E o décimo, vamos ver agora aqui. Bom, a gente já esgotou o 9. Será que a gente tem mais o décimo aqui? Já, a gente já trocou as posições várias vezes, 5 vezes, né? Então, eu vou ter o que agora? A última vez, já comecei quantas vezes com cara? 1, 2, 3, 4. Com coroa, né? 1, 2, 3, 4. Com cara foi 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar faltando começar com uma vez do coroa, né? Então, você tem que distribuir para ficar de forma igual. Então, eu comecei quantas vezes com cara? Com cara foi 1, 2, 3, 4, 5. Coroa tem quantos? Comecei com 1, 2, 3, 4. Então tá faltando uma começar com coroa. Não é isso? Uma começar com coroa. Então começando uma com coroa, eu tenho o quê? Começando uma com coroa, eu vou ter coroa. Depois aí vai ser o quê? Então a gente já não precisa mais fazer. Porque a gente já sabe que começou com coroa. Então a gente já sabe o seguinte, que só tem 10 possibilidades. Já tem 10 possibilidades. Então aí você, quando vê o que realmente é possível começar com coroa, certo? Você já viu que realmente vai ter 10. Por quê? Ó, eu tenho quantas começou com cara? 1, 2, 3, 4, 5. Começou com cara. E coroa, eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4 aqui. Né? 4 e 5 também, para ficar equilibrado. 5 começa com cara e 5 começa com coroa. Então, como eu sei que finalizou em 5 e 5, equilibrou, que a probabilidade você tem que analisar para poder verificar o equilíbrio, então aqui eu não preciso mais fazer. Eu já sei que eu tenho 10, porque o meu objetivo não é descrever, é quantificar, né? Quantificar, dar os valores. Então eu tenho 10 possibilidades. Então o meu conjunto A, o que vai sair com 3 caras, né? Que eu vou jogar várias vezes, vai sair 3 caras, vai ser o quê? 10 possibilidades. Meu evento é igual a 10. Então qual é a probabilidade A? A probabilidade A vai ser justamente o meu 10 sobre o total. O total é quem? 32. Pronto, já calculei a probabilidade de A. Certo, gente? Isso aqui é assim que resolve, porque o meu objetivo é estabelecer o padrão. Então, ó, aqui quando eu vi o padrão, quando eu estabeleci o padrão aqui, eu não vou nem esquentar minha cabeça mais e descrever qual deles que equilibrou 5 com 5, 5 e 5. É isso aí, entendeu? Porque o número de repetições de um tem que ser igual ao número de repetições do outro. O número ou seja, esse aqui repetiu 5 vezes em primeiro lugar, o outro tem que ser 5 vezes também, né? Porque você tem 2 possibilidades, cara e coroa. Então a probabilidade do evento é 10 sobre 32. Você simplificando, ó, por 2, você tem quanto? 5. 32 dividido por 2 dá 16, né? 5 sobre 16 é a probabilidade, certo, gente? Próxima questão. Bom, gente,
Vamos agora à última questão, a gente aplicando essas 5 dicas. O vídeo foi um pouco longo, mas é por uma boa causa, um bom objetivo. Por favor, gente, fica comigo até o final, certo? Isso aí é importante, a sua vida, porque às vezes vocês não querem ficar porque questão de vídeo longo, esse negócio, mas, gente, tem que ter sacrifício. Sucesso, para ter sucesso tem que ter sacrifício, né? Então, foram 3 questões, porque comentadas para poder aplicar a dica. Então é o seguinte, vamos à última questão. A senha é uma questão de vestibular da PUC, certo? É uma questão aqui de combinatória, de análise combinatória. É uma questão de análise combinatória aqui, gente, certo? Por que eu peguei essas questões de probabilidade combinatória? Porque essas questões são as que mais caem no vestibular, no Enem, e são as que o pessoal tem mais dificuldade. Então, eu peguei essas questões. Ó. A senha de acesso a um jogo de computador consiste em 4 caracteres alfabéticos ou numéricos, ou numéricos, sendo o primeiro necessariamente alfabético. O número de senhas possíveis, ele quer saber o número de senhas possíveis será de... Gente, como eu te falei, eu vou adiantar aqui, como eu falei para vocês. A senha de acesso de um jogo computador consiste em 4 caracteres alfabético ou numérico. Primeira dica, para você resolver a questão qualquer, ok? Você lê a questão e destacar a ideia central. Qual é a ideia central? Ele me diz o seguinte, que a ideia central, a gente vai ter que fazer o seguinte, é ver o que a questão pede. Então, o que a questão pede? A questão pede que eu tenho uma senha, eu tenho 4 caracteres. Ele diz que esses caracteres, ele é alfabético ou numérico. Então, eu já tenho aqui, a conjunção ou, certo? A conjunção aqui ou, que na linguagem isso aqui é uma alternância. Então, o ou na probabilidade ou na combinatória, ele é representado pelo quê? Por uma soma. Então, você já sabe que você vai somar alguma coisa, certo? Então, ele disse que é o quê? Que é característica alfabético ou numérico. Então, aqui, alfabético, eu vou apresentar por A, mais numérico. Então, ou é um sinal de soma. Então, alfabético mais numérico. Então, eu vou somar o que é alfabético mais numérico. Então, pronto, interpretar a questão, né? Sendo o primeiro, pronto, ele já disse que o primeiro é alfabético, gente. Então, é alfabético. O primeiro, ele já disse que é alfabético. Ele quer saber o número de senhas possíveis. Pronto, já identificamos aqui, né, a ideia central. Ele quer saber o número de senhas possíveis, e eu sei que o número de caracteres é esse aqui, começa com o alfabeto, eu sei que vai ter uma soma aí de números de caracteres alfabéticos com numérico. Porque eu tenho o meu ou aqui, né? Sempre ficar ligado nessas conjunções aqui, no texto, certo? Principalmente quando se tratar de lógica, de contagem, probabilidade. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui se chama de teoria de conjuntos. Isso aqui é dentro da teoria de conjuntos. Então, gente, é o seguinte. Eu quero saber o seguinte, o número de senhas possíveis, né? Que ele quer saber. Então, o que acontece? Vamos estabelecer agora a segunda dica, que é o quê? Qual é o assunto aqui que me encaixa para eu resolver essa questão? Então, a gente já sabe aqui que aqui é a análise combinatória, porque só tem dois assuntos, só tem um assunto na matemática que ele trabalha com número de possibilidades, né? Que é a análise combinatória. Você fala, e probabilidade, Thiago? Não, probabilidade, ele trabalha com o acontecimento de um evento, né? Ele calcula um número de possibilidades, que é o espaço amostral, que é o número de eventos possíveis, mas a probabilidade em si, ele calcula a ocorrência de um evento, né? A combinatória não, que calcula todas as possibilidades possíveis, que calcula o número de possibilidades. Então, a gente tem aqui análise combinatória. A gente já tem aqui justamente já a questão aqui que está, né? A questão que é vinculada à matemática, essa questão aqui. Então, a terceira vamos resolver agora numericamente, depois de estabelecer o padrão. Certo, gente? Vamos lá. Bom, gente,
Essa questão aqui, a gente vai fazer o seguinte, olha, a gente vai calcular o número e quais são as senhas possíveis. E a gente visto ali na transparência, a gente viu o seguinte, que eu tenho uma senha de 4 caracteres. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho uma senha de 4 caracteres, certo? 4 caracteres. Ele disse que o meu primeiro é o quê? É alfabeto. Os outros eles podem ser numéricos ou alfabéticos. Numéricos ou alfabeto. Então é o seguinte, gente. Na análise combinatória, a gente trabalha com o princípio de contagem. Trabalhamos com arranjos, combinações simples, combinações circulares, permutações com repetição, combinações com repetição, arranjo com repetição. A gente trabalha tudo isso aqui. Então o que é que acontece? Ó, como é que a gente faz isso aqui? Gente, ele disse que o primeiro número, ou seja, o primeiro caractere é alfabeto. Quantos alfabetos eu tenho? Quantos alfabetos a gente tem? A gente tem 26, o número 26 é alfabeto, não é isso? E número? Quantos algarismos a gente tem? Porque cada caractere é um algarismo, né? Então a gente tem 10 algarismos, né, gente? 10 algarismos. Ou seja, quais são esses algarismos? Esses algarismos é de 0, 1 até o 9, né? E o alfabeto a gente tem quem? A, B, C, até o Z. Não é isso, gente? Então, ele quer saber justamente, a gente já tem aqui, a gente estabeleceu aqui que eu sempre anotar os dados. 4, a senha de 4 caracteres, sabendo que o primeiro é alfabeto. Quantas possibilidades eu tenho? Vamos fazer o tracinho aqui embaixo. Quantas possibilidades eu tenho, gente, de ser alfabeto aqui? Qual é o número do alfabeto? 26. Então eu tenho 26 possibilidades aqui de ser ou seja, se eu tenho um número de alfabetos aqui, o número de letras são 26 letras, então quantas possibilidades eu tenho aqui? Para ser um A, para ser um B, para ser um C, quantas possibilidades? Eu tenho 26 possibilidades, é isso? Então aqui eu tenho 26. O resto aqui é então ele disse que aqui ele é alfabeto, então é alfabético. Então alfabético aqui eu tenho 26. Os outros pode ser alfabético ou numérico. Então eu já disse o quê? Que o alfabeto mais numérico. Então isso aqui significa ou, certo? Quantas possibilidades aqui, gente? Vamos fazer aqui. Quantas possibilidades eu tenho para ser alfabético aqui? 26 também, não é isso? Porque eu posso repetir os valores do alfabeto. Número que eu tenho quanto? 10 números, não tenho 10? Porque ele disse o quê? Ou. Aqui também é a mesma coisa, ó. Como é que vai ser? 26, também possibilidades. Eu posso repetir os números. Eu posso botar BBBBB, posso botar, aqui é 4 caracteres. Eu posso botar 888, 777, não tem problema. Então vai ser 26 também mais, ou seja, 26 alfabeto mais 10 numérico. Aqui também vai ser quanto? 26 alfabético mais 10. Então, aqui ele já está me dizendo que é só alfabeto, vai ser 26 possibilidades. Aqui vai ser um ou outro, então vai ser o conjunto união, vai a soma dos elementos de alfabeto com a soma de elementos do conjunto numérico. Então vai ser 26 mais 10, 26 mais 10, 26 mais 10. Então aqui vai ser quanto aqui? Vai ser 26, 26 mais 10 vai ser 36, 26 mais 10, 36 e 26 mais 10, 36. Então, gente, a gente tem o que aqui? A gente tem aqui que, pelo princípio de contagem, você vai fazer o quê? Multiplicar, né? Isso para saber o número de senhas possíveis. Então, o número de senhas, certo? Vai ser igual a 26 multiplicado por 36 ao cubo. Esse aqui é o meu número de senhas, certo? Uma questão bastante simples, só de análise, e você vai estabelecer, vai fazer numericamente para depois estabelecer o padrão. E o meu padrão é esse aqui que eu estabeleci,
certo? 26 vezes 3 é 36 elevado ao cubo, ou seja, meu padrão eu vou saber que o ou ficar ligado nessa conotação aqui, ou, certo? E você sabendo que quando tem i é uma multiplicação. Quando você tem o i, a conjunção aditiva, né? Adversativa, você tem uma multiplicação. E quando você tem ou, que é a subordinada, você tem uma soma. Não é isso? Isso aí vai servir para lógica, da matemática, tudo isso aí, entendeu? Então, gente, é isso aí, certo, gente? Essas 3 questões aí, as 5 dicas aplicadas às questões, eu espero que vocês tenham entendido, ok? Bom, gente, chegamos ao final da aula, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe nos comentários aqui. Qualquer dúvida, se você quiser que eu repita as questões, que repita todos os procedimentos, eu vou gravar um vídeo só para poder repetir também. Pode ficar tranquilo que o meu objetivo aqui é a interação, né? Não é apenas fazer só vídeos, é interagir também. Então, gente, eu quero que vocês deixem nos comentários qualquer dúvida, certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, se inscreva no canal. A sua participação é muito importante, gente, para esse canal. É muito importante para o desenvolvimento desse canal, pelo progresso desse canal. Eu preciso ter um número de inscritos e visualizações para que o YouTube ele possa considerar esse vídeo um vídeo relevante para a matemática, para a contribuição do aprendizado, certo? Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez, certo? Um muito obrigado, gente, e até a próxima aula.